Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Python para Todos. E agora vamos dar continuidade então ao tema de coleções. Especificamente, vamos nessa terceira aula falar um pouquinho sobre comandos especiais para listas, tá? Tem muitos comandos no Python que podem ser muito úteis, tá? Então aqui eu já abri o meu Google Colab, espero que você tenha aberto o seu também, e vamos fazendo junto aqui comandos bastante interessantes. Eu gostaria de começar com um comando aparentemente simples. Eu vou dar um zoom maior aqui para você poder enxergar, que é o comando range, tá? Esse comando range parece que enfim, não é tão interessante assim, tá? Ele, na verdade, ele cria uma espécie de indexação, onde você tem aqui o valor inicial, o valor final e de quanto em quanto você vai fazer essa indexação, esses números, tá? Então, se você der um print range, não vai acontecer absolutamente nada. Quer dizer, ele vai dar uma resposta extremamente simples e que não parece que não faz sentido nenhum. Ele fala range. Tá, aí você fala, ok, o que eu faço com isso, né? Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como esse comando é interessante. Por quê? Porque você pode usar com outro comando, que é o comando para criar listas, tá? Então você pode criar uma lista, né? É assim, ó, list range, tá? Então, ao fazer list, isso aqui é o que a gente chama de construtor. É como se fosse, olha, eu vou construir uma lista a partir desse construtor. E você põe os parâmetros de entrada aqui. É como se fosse uma função para você criar uma lista a partir, por exemplo, de um range. Tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou botar x, só para não ficar um nome muito comprido, e vou mandar imprimir o conteúdo de x, tá, pessoal? Então ele aqui rodou, legal. E olha só que bacana. Então ele construiu uma lista que vai de 1 em 1, de 1 até 9. Lembra aqui, ó, pessoal, que esse último valor, ele não pega esse último valor. Se eu quisesse que fosse até 10, ó, eu teria que colocar um 11 aqui, aí vai até 10, ó. Legal. Se eu quisesse que fosse de 2 em 2, ó. E se eu quisesse, ó, tá vendo? Ele vai de 2 em 2. Só que ele não vai até 11. Se eu quisesse que fosse até 11, eu teria que botar o limite aqui 12, ó. Aí ele vai até 11. Se eu quisesse que fosse uma contagem regressiva, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se dá certo, ó. Vamos ver se não vai dar problema, ó. Ó, ele foi de 12, 10, 8. Ele foi de 12, que é o início, até 1, só que de menos 2 e menos 2. Legal esse comando, né? Do range. É bastante útil, tá, pessoal? Então agora vamos pensar no seguinte, ok. Agora eu tenho um comando aí bacana que eu posso utilizar para colocar, construir, digamos assim, né? E aí a questão é a seguinte agora. Tá bom, eu consigo fazer isso, só que eu gostaria de, por exemplo, somar os valores que tem nessa lista, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia vir aqui e fazer soma de x, tá? E mandar imprimir essa soma, tá, pessoal? Eu vou mandar aqui imprimir, faz um tempo que a gente não usa. Eu vou botar aqui soma igual, né? Aí vamos botar aqui string. Então ele fez a soma aqui e deu 42, tá, pessoal? Então ele somou tudo aqui bonitinho. Aqui no caso dá 30, 6, 10, 40, 42. Deu 42, bacana, hein? Muito bem. Aí agora eu poderia fazer o que, por exemplo? Além da soma, né? Eu poderia botar o máximo. Então eu poderia botar print máximo de x. E pronto, ó. Aí ele vai me dar o máximo. Qual é o maior valor que eu tenho dentro dessa lista? Ó, 12. Eu poderia também fazer para o mínimo, né, pessoal? Então aqui eu poderia vir aqui, ó. Botar mínimo. Então eu posso fazer a soma, o máximo. Eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia fazer uma contabilização, tá certo? Além da soma e do máximo, eu poderia botar xcount. E aí eu ponho o valor que eu quero que ele conte quantas vezes esse valor aparece, tá? Então count. E eu mando imprimir o count aqui, tá? Então esse count, nome da lista ponto .count, e entre parênteses o elemento que eu estou contando, ele é legal por quê? Porque com isso eu consigo contabilizar quantas vezes aquele valor aparece naquela minha lista, tá? Muito bacana, ó. Então eu vou ter que dar um zoom menos, pessoal, para a gente poder ver os comandos que a gente já tem aqui, tá?
Então, olha só que bacana que a gente tem até agora, pessoal. A gente já tem soma, máximo, mínimo, tá? Count, né? E tem um comando que é muito bom, que é muito interessante também, que vai ajudar bastante a gente. Eu vou dar um zoom mais só para a gente poder ver melhor o comando, que senão vai ficar muito difícil de enxergar, que é o comando sort, tá? Então eu posso botar aqui x.sort, aí reversed, ó, igual a true. Lembra lá que eu tinha falado que tinha o tipo booleano, ó, tipo booleano, true ou false, tá? Então não se preocupe com isso aqui, eu vou botar um y, um resultado, e vou mandar imprimir o y, tá? Então eu vou imprimir o y, e aqui eu vou mandar imprimir o x, tá? Só deu um errinho aqui, pessoal, deixa eu ver só qual que é o erro. Ele deu um errinho no sort, pessoal, deixa eu dar um zoom menos aqui. Na verdade, o sort tem que tomar cuidado na hora de escrever, porque se você não tomar cuidado na hora de escrever o comando, ele pode dar esse erro, tá? Em princípio, não é reversed, é reverse. Aham, então, ok. Agora vai, ó. Ok. Então, feito isso aqui, pessoal, olha só que bacana. Ele pegou, imprimiu. Na verdade, eu teria que imprimir, ele joga o próprio resultado em X, tá? Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Agora vai. Então, ó, eu tinha esse valor. Veja que o reverse true, ele põe em ordem decrescente, tá, pessoal? Então, aqui na hora de imprimir o X, ele imprimiu na mesma sequência que estava antes, porque está em ordem decrescente. Mas se eu botar reverse false, ele vai botar em ordem crescente, ó. Então eu tinha aqui ó, ordem decrescente, ele ordenou a nossa lista aqui em ordem crescente, tá certo? Bom, pessoal, esses são os comandos especiais que eu queria mostrar para vocês de lista. São comandos muito bacanas, muito interessantes. Com eles você consegue resolver muitos problemas, inclusive o problema de ordenação, que é um problema bastante complexo. Que, por exemplo, quando você digita Google, o Google resolve ordenando quais são, dentro daqueles termos que você fez a pesquisa, as páginas mais relevantes. Então é um problema de ordenação e bastante complexo, dado o tamanho da internet. Então esse comando sort aí resolve muitos problemas importantes e interessantes. Espero que você tenha gostado, tá, desse conteúdo. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal para você ter sempre as notificações, que a gente está colocando vários vídeos e vai colocar vários módulos relativos à programação em Python. Muito bom, pessoal. Então, na próxima aula, pessoal, eu vou mostrar mais sobre coleções. Eu não vou estragar surpresas. Vejam a próxima aula, que está bem interessante também. Obrigado pela sua atenção e eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Até a próxima aula, então.